O ano virou, janeiro chegou e a pergunta que vale US$ 1 milhão é: qual o melhor investimento para 2025? Se você também está atrás dessa resposta, fica comigo aqui nesse vídeo, pois eu vou te mostrar não só quais são os melhores investimentos, mas também vou trazer dados técnicos que comprovam a minha opinião. Então, sem mais delongas, pegue sua xícara de café, se achegue, pois você está no canal Game Financeiro. Opa, eu sou o Matheus e você está no canal Game Financeiro. Antes de mais nada, e como já de costume, se você apoia o meu canal, se você curte os vídeos que estão sendo colocados aqui semanalmente, você tem uma missão. E essa missão é se inscrever no canal e ativar os sininhos para as notificações. Quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e acaba entregando para mais pessoas. E assim, muitos outros poderão aprender mais sobre investimentos, finanças e empreendedorismo. Então me ajuda nessa missão. É bem simples e não vai levar um segundo sequer. Quando nós falamos a respeito dos melhores investimentos para 2025, é interessante que você antes saiba que você precisa equiparar os pilares dos seus investimentos ao seu objetivo. E basicamente, de modo geral, quando nós falamos sobre objetivos em investimentos, nós nos referimos à rentabilidade, liquidez e risco. A rentabilidade nada mais é o quanto você vai ganhar por investir em um ativo. Essa rentabilidade pode ser pós-fixada, ou seja, ela rentabiliza de acordo com uma taxa específica, como por exemplo 100% do CDI, 120% do CDI, enfim. Temos também a rentabilidade pré-fixada, ou seja, nessa rentabilidade nós temos a previsibilidade de quanto nós vamos ganhar se nós levarmos esse ativo até o final. Por exemplo, você investiu R$ 2.000 em um ativo e você sabe que você vai ganhar 12% ao ano. Faça chuva ou faça sol, você levando esse ativo até o vencimento, você terá esses 12% de rentabilidade. E nós temos a rentabilidade híbrida, que nada mais é que o percentual de uma taxa com um percentual pré-fixado. Um exemplo seria um ativo que está pagando IPCA mais 8% ao ano, ou seja, independente da variação do IPCA, você vai ganhar essa rentabilidade que já vem pré-determinado para esse ativo. Já sobre a liquidez, nós temos a famosa liquidez diária, ou seja, você possui um ativo, pode ser resgatado a qualquer momento, e nós temos a liquidez no vencimento. Você investiu em um ativo e você só poderá efetuar o resgate na data de término do mesmo. Esse valor ele retorna para você acrescido dos juros. E eu canso de bater nessa tecla de que reserva financeira precisa ser composta por ativos de liquidez diária. E se você precisar desse recurso para uma emergência, se você precisar desse recurso para poder suprir alguma necessidade, você pode resgatá-lo a qualquer momento. Já o risco em um investimento é a chance de acontecer algo que você não espera, a chance de acontecer algo que não estava planejado. Todo investimento, seja num grau mais elevado ou num grau mais baixo, possui risco. Quando nós falamos mais especificamente sobre a renda fixa, existem dois tipos de risco: o risco de mercado e o risco de crédito. O risco de crédito nada mais é que o risco do emissor daquele ativo de renda fixa dar um calote, ou seja, você emprestou seu dinheiro para um certo banco, aplicado em um CDB, e esse banco ele faliu. Aí nós teríamos o risco de crédito, que nada mais é que esse banco não pagar esse investimento que você fez. Ainda bem que para muitos desses ativos de renda fixa existe a garantia do FGC, ou seja, você possui uma cobertura de até R$ 250 mil investidos por instituição financeira ou por seu CPF. Já o risco de mercado, ele se baseia basicamente na oscilação natural que o mercado possui, ou seja, os ativos eles não fluem de forma constante. O mercado possui altos e baixos, e isso influencia nos investimentos que você possui. E essa variação de mercado basicamente é causada por alguns fatores como diminuição ou aumento da taxa básica de juros da nossa economia. Nesses casos em específicos acontece o que nós chamamos de marcação a mercado, ou seja, o preço dos ativos eles são marcados diariamente de acordo com o preço de mercado. Então, se a taxa sobe, o preço do título cai. Se a taxa cai,
o preço do título sobe. Isso normalmente vai impactar na rentabilidade do seu ativo no curto prazo. É por isso que quando falamos sobre investimentos de curto prazo, a gente precisa considerar sim os pilares que vão se adequar ao seu perfil, prazo e objetivo. Até porque, para investimentos de curto prazo, o ideal é que nós não corramos tanto risco. Então, quando nós falamos sobre ativos de investimento de curto prazo, nós precisamos ter investimentos minimamente seguros e que possuem uma liquidez adequada ao prazo que nós estamos investindo. Já te dando um exemplo, se você pensa em investir num curto prazo de 6 meses a 10 meses, é interessante que você invista em um ativo de renda fixa que possua liquidez diária. Seja um Tesouro Selic, um CDB com liquidez diária, ou até mesmo um fundo de investimentos de renda fixa de curto prazo. E aí, quando a gente começa a falar sobre investimentos onde você tem a pré-disponibilidade de reter esse recurso por mais de um ano, ao invés de você basicamente investir em um CDB de liquidez diária, você pode basicamente investir numa LCI ou numa LCA, que nesse caso em específico possui a isenção de imposto de renda sobre a rentabilidade. Ou seja, ao contrário de você adquirir o CDB, que vai te pagar 110% do CDI, entretanto, você vai ter ali um desconto do imposto de renda sobre a tua rentabilidade, já na LCI e LCA, você possuirá a vantagem da isenção fiscal. Para resumir todo esse assunto, quando nós falamos sobre renda fixa no curto prazo, é importante que você considere investimentos de renda fixa pós-fixados. Com isso, o risco ele diminui, não possui marcação a mercado, não possui volatilidade nesse curto prazo, e nesse curto prazo, quando nós teríamos a alíquota do imposto de renda tributada nas maiores taxas possíveis, como, por exemplo, no CDB, faz mais sentido adquirir uma LCI ou LCA. E aí, como eu disse, você não possui a tributação no imposto de renda e, por conta disso, a rentabilidade vai se tornar muito mais atrativa do que se você adquirisse um CDB nesse curto prazo. Essa é uma análise um pouco mais específica para renda fixa, mas você pode considerar também para investimentos de renda variável. Então, se você deseja aprender um pouco mais sobre investimentos, finanças e empreendedorismo, fica aqui comigo, porque o ano está só começando, vem muito conteúdo bom por aí e a minha missão é segurar na sua mão e somente soltar após nós conseguirmos juntos a nossa liberdade financeira.